Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Frontal e o humeral. A gente só materializa aqui. Então, e a gente vem na expressão, né? O anterior. O que a gente expressa é o que a gente vê, ou a pegadinha, né? O que eu não vejo, que eu acabo repetidamente expressando ou não expressando. E aí hoje o arcanjo Sanael comigo, agora um pouco antes me concentrando para entrar, e eu abri uma mensagem. Desprenda-se das lentes das limitações do ego. O ego está sempre focado no que não tem ou no que lhe foi tirado, e isso limita a sua visão, cegando as bênçãos do divino ao seu redor. Bem sobre esse prisma hoje, né? E essa câmara, deixa eu fechar aqui. Claudinha mandou mensagem. E essa câmara hoje que a gente vai trabalhar desde aquele alinhamento, daquele fiozinho, né, que vai subindo, as nossas visões. E como eu estava falando, um pouquinho antes de lembrar de gravar, o trabalho já é feito, esse encontro já é feito, né? A gente vai sintonizando ali no momento que a gente pode trazer de contribuição para a abertura. E a visão, ela é esse chácara, ele é um grande portal. Ele é um portal do que vemos, do que não vemos, ou do que escolhemos repetidamente ver e aí acreditar, ou também da força de criação para manifestar, mudar uma frequência, mudar uma forma e também trazer atenção para o agora. E também ele é responsável, todos são, né? Cada um tem a sua função. Hoje eu estava conversando com uma moça que eu falei para ela assim, muito delicadamente, reforçando aqui um pouquinho do que é o trabalho, né? Porque ela falava assim, não, mas alguns trabalham com uma consciência diferente, a gente falando de frequência, energia e rotulação da energia. E eu falei assim, olha, a pessoa que está servindo café para mim e você para mim, cada um está fazendo a sua função, não existe mais ou menos. E não existe grau, entendeu? No meu consentimento, grau de entendimento. Alguém tem que executar humanamente algo. E isso não quer dizer que eu tenho a que eu tenho o poder de falar que uma tem mais consciência que a outra, porque um administra e o outro serve o café, um exemplo. Isso é no meu sentir, tá? Tá tudo certo. Então eu consegui me posicionar e eu consegui falar o que meu coração estava falando, a minha verdade que eu acredito. E por muitas vezes, para a forma de que eu fosse vista, eu não me permitiria fazer isso. Ou anulei para não fazer isso. Então, como tudo é integrado e automaticamente eu não quis vencer nada, porque eu não estava duelando. Às vezes eu tinha isso, muito, né? Quando a gente estava ali, que a minha palavra era certa. E não é, mas é a minha verdade. E não é na questão de que o outro aceite, que o outro sinta confortável ou desconfortável. Não é a minha responsabilidade. A minha única responsabilidade, acredito eu, perante humana e nesse processo de evolução de consciência, é ter a responsabilidade sobre o que o meu coração pulsa, sobre o que para mim faz verdade, os caminhos que eu trilhei, o que eu aprendi durante esse percurso e aquilo que eu escolho ver e eu escolho sustentar no amor. Então,
Eu não acredito que eu sou melhor que ninguém e nem que alguém é melhor que eu. Cada um vem fazer uma função aqui. Não importa, vou dar um exemplo bem bobo. Por exemplo, se a Lê ali pegar uma escultura e pintar da forma dela, por mais que eu passe, e ela trazer a coisa dela, a forma dela, a assinatura dela, não quer dizer que ela é mais ou menos. Ou porque ela está fazendo a primeira vez que ela é menos do que eu. Entende? A gente está aqui para relembrar uns aos outros. E para deixar livres. E me trouxe todo perdão, né? Uma crença enraizada, uma frequência nas profundezas de como humanidade que nós tínhamos de soberba entre uns e os outros. Então eu sou uma senhora feudal, eu sou mais importante que um escravo. Então por que eu não vou lá e faço um serviço de um escravo? Então eu não sou escrava porque ele tá lá. Não! A gente foi criando papéis, personagens, dando importância, mas se a gente fala que o todo é uma energia, então naquele que veio, foi colocado, obrigado, tá naquele papel, né? Ele vem para expressar, ele vem para trazer uma visão. Então, hoje foi uma vitória muito grande, porque dentro da minha energia, como eu conduzi aquela energia, eu não queria ser mais, eu não queria impor a minha verdade, eu não queria catequizar, eu só não me calei. E eu enxerguei o meu coração, entende? Depois disso eu vou para a podóloga e nisso eu recebo o WhatsApp, né, do que aconteceu. E a gente foi com uma preventiva, né, porque é visão, tudo. E o olho é a visão. Então, que nós possamos ter nesse início de trabalho, para o nosso dia a dia, para a nossa estadia como humano, a cada momento que a gente vive uma situação, que a gente possa trazer a visão do nosso coração, que a gente possa se permitir a mudar uma visão, uma forma de falar, eu tenho dúvida, eu não compreendo, porque faz o outro, ele vai dar aquilo que ele acredita ali, de que ele entende daquele momento, naquele grau de consciência, mas não como uma única verdade, talvez como mais uma peça do quebra-cabeça, que o meu coração na visão, ele contribui. Então, que a minha expressão, então o meu chakra raiz, ele é trabalhado, porque eu tenho a criação. O meu chakra sacral, ele é trabalhado, porque se eu trago veneno, eu posso trazer o antídoto. E o que eu quero ver, o que eu desejo derramar, o que eu desejo entregar para o outro, na minha visão. Meu plexo solar, os meus medos, as minhas criações, o que eu alimento dentro de mim, o que eu quero gerar com isso. Eu quero gerar novas potências de criação, novas infinitas possibilidades, contribuir para essa nova era, para essa sustentação de quinta dimensão, o que a gente está caminhando, a expansão como coletividade, ou eu quero continuar criando. Então um vai alinhando o outro. E nisso, numa velocidade que a gente permite a escolher, o que acontece? Nós passamos com muito amor a nós, né? Por ser esse. Cada um é uma biblioteca ambulante de informação quando conecta. A se alinhar e trazer no cotidiano questões que antes pareciam um elefante e olhar e falar: caraca, era uma formiga, com respeito a cada um, uma simbologia, e falar: não, eu posso caminhar leve. E aí a gente chega no cardíaco, aí o cardíaco fala: uau, mas tu tá guardando coisa aí demais que tá Enios aí te fazendo mal. E aí tu vem mudando os personagens e repetindo. Só que você não entendeu que é tudo conduzido, é tudo uma programação. Então vamos lá, vamos soltar, vamos no amor. Olha lá, enraiza aqui, tu tá tendo uma expansão consciencial até coletiva mesmo, né? Não dava para você falar isso em 1900 e bolinha, agora você já consegue falar. Hoje a sua repressão tá menor.
Ah, mas tem milhares de formas de repressão de expressão. Sim, milhares, só que poderiam ser 10.000 vezes mais milhares. Em 1930, em 1840, sei lá, eu tô só dando uma data aleatória. E agora em 2025 a gente pode estar sendo, mas já é 1.000 perante milhões que já foram. Um exemplo, sabe? Nisso a gente começa a expressar, ter o direito de falar, não, eu não gosto. Não, eu já pensei assim, mas eu já escolhi pensar diferente. Aí eu, tá. Aí assim, ah, mas essa sociedade, esses jovens não querem nada com nada no trabalho. É, a gente não vai escravizar mais como fomos, né? A gente não vai mais, eles estão mais ligeiros, a gente não vai se extorquir mais eles. Ainda eu brinquei, eu falei, pô, há tantos anos atrás, 2001 que eu comecei, eu ganhava um salário mínimo. Sabe quanto era o salário mínimo real? R$ 351. O que você faz com R$ 351 hoje? Tu tá entendendo a expressão? Então esse jovem já entra com o salário mínimo, eu não sei quanto é um salário mínimo, mas 1.000 e pouco. Olha o tamanho da infração que a gente vive, olha o mundo como é que tá, entende? Então, assim, e a preparatória, e o ensinamento, e a troca da expressão e do coração, porque eu quero ter pessoas para trabalhar comigo, se Deus quiser. Eu quero crescer, eu quero ter uma instituição, eu quero, sei lá, fazer o que eu tenho que fazer, que eles vão mandar fazer. Eu quero ter pessoas, eu quero poder, sabe? Retribuir, sabe? Eu chamo pessoas, eu troco, ajudo o terapeuta que não tá conseguindo ir pra frente lá e dou coragem, abro espaço. A Elisa viu. Aí elas vão embora, sabe? Cara, talvez eu não consiga pagar em dinheiro, mas eu dou vitrine, eu dou força, eu dou incentivo, pego na mão. Tu tá entendendo? Agora eu não posso falar desses jovens, e quando a gente fala desses jovens, eu fico, uau, né? Não, peraí, cadê minha expressão? Cadê meu coração? Cadê minha verdade? Dessa consciência. Então, isso tudo está englobado quando a gente vai subindo para nossa visão. E a visão com muito respeito ao nosso chakra, com muito respeito à nossa história, com muito respeito ao nosso corpo físico, porque a gente começa a ver. Quando a gente começa a ver, a gente passa a entender, né, que nós somos aqui um grande portal. A gente é sempre uma porta aberta. E a nossa visão, ela é a visão de todos que vieram antes, dos nossos ancestrais. Tanto com tanto com peso, querendo uma luz de consciência, uma outra forma de olhar, como a força de olhar para o outro e torcer, de entender que quando um acende a luz e eleva, todos nós elevamos, né? Então, eu estou trazendo essas palavras porque os câmeras de alinhamento, a forma, na minha verdade, que eu trabalho, atendo quem passa comigo, sabe? Eu trago muito pro cotidiano. Porque quando eu tinha 17 anos perdida, doida, quase enlouquecendo, eu tive que inventar facetas no cotidiano para conseguir viver com essa dualidade. Nem lá e nem cá. Então eu fui criando mecanismos, eu fui criando jeitos, trazendo essa simplicidade de estar aqui, sabe? Então a visão nossa, acho que quando a gente fala de trabalhar, e os nossos irmãos estão aqui, hoje muito forte, nossos irmãos arcturianos e os anjos, eu tô vindo de uma. Desde quando eu comecei esse trabalho dos câmaras, eu tô muito conectada com os anjos. E eu sempre fui, na verdade. Depois eu fazendo aqui, alinhando, eu fui vendo que eu tinha anjinhos. A gente sempre tem os sinais da visão, que a gente vê o que a gente não vê. A visão do outro quando ele compartilha,
ele traz para nós uma grande oportunidade de rebater, tipo um ping-pong mais leve, tipo, nossa, eu vejo isso, mas eu acrescentei isso, mas não porque eu quero ser mais ou porque eu quero ser menos. Porque se vem alinhado com a expressão, com a verdade do meu coração, eu só tô trocando. De novo, sem a pretensão de nada. A pretensão de me ouvir, de trazer o que eu vim ser aqui. Eu tô falando eu na primeira pessoa, não é para vocês entenderem, mas que vale. E aí, quando eu estudava Cabala e a gente trabalhava nisso, os professores e as literaturas, né? Tinha um rabino que ele falava que nós tínhamos 3 bocas, 6 ouvidos e 6 olhos. É 3 de cada lado, né? E 3 portais. Então, tudo que a gente fizesse era primeiro para nós. Então, quando eu falo, eu tô falando para mim, quando eu tô vendo. Só que eu tô vendo em 3 dimensões, digamos assim. Compreende? Então, quando o outro me traz uma visão dele, uma forma de expressão, ele está trazendo a visão dele de terceira dimensão, de 3 dimensões. Possa ser não só fixa da terceira dimensão, mas possa ser uma palavra, uma troca elevada. Pode ser de sétima, oitava, nona dimensão, que na hora eu não. Meu mental não capta, não está preparado. Mas o meu corpo sente, os outros corpos sentem, aqueles ouvidos que estão prontos para ouvir, ouvem a ancestralidade que está atrás, que tem atrás no sentido só o que vieram antes, não é de fila, de frente e trás, não é isso. Que vibram ali, cessaram essa frequência, trouxeram gotas curativas, se conectam e deixam registrado no nosso genoma, na nossa memória de curto ou longo prazo como humano, aquela dose. E a hora que passa uma situação que vem, aquela voz entra. Claro, isso numa fluidez. Numa fluidez. Então, isso pode ser falas de terceira, falas de quintas, falas de zero. Pode ser de a menos, né? Porque a gente sabe, lei da correspondência, que tá em cima tá embaixo. Então, se eu tô na horizontal, eu sei que tem 0 mais 10 e 0 menos 10. Oi, meu amor. Vem aqui trabalhar. Eu não tô pagando a ração, viu? Porque ele tá me deixando na mão esses dias. Vem, meu anjo. Vem dar oi pra turma. Vem. Quer vir dar oi pra turma ou não? Vem, meu criando lindo. Então, quer ver que ele vai destruir tudo aqui? Que ele dá uns pulão? Vai vir ou não, meu anjo? Então, a pedido deles, né? Dessa potência que é o chakra. Vem, aonde você vai? Vai dar boa noite. Ele sempre se amostra. Dá boa noite para elas. Para quem vai vir, pessoal. Só não segura o notebook. Viu? Passou, deu a presença dele. Quis falar para vocês que ele pagou o carnê, o ponto dele. Então vai ter carninha. Bem a louca, né? Tô brincando. Então, quando a gente fala desse chakra, por mais que tenha várias teologias, várias terminações, várias formas das pessoas acessarem, eu falo muito canalizada. Eu falo num sentir que vem na hora ali com a fonte que tem e na verdade que eu tenho no momento presente, sabe? De contribuição ali. Então, eu acredito que quando a gente começa esse alinhamento, quando a gente começa esse processo, a gente começa a olhar cada cantinho nosso nessa sincronicidade, tipo, se a minha visão tá um pouco e o meu raiz ali, eu já enraizei, eu tô mais confiante, eu não tô vibrando, meu plexo solar entendeu que ele cria, então ele não tá vibrando tanto no medo, mas eu tenho camadas profundas de medos que eu tenho que viver e soltar, eu já vou automaticamente alinhando.
eu vou automaticamente desbloqueando, eu vou automaticamente reajustando. Quando eu alinho o meu corpo, porque eu não tinha noção, mas quando eu tô conversando, eu não venho mais aqui, eu não abro para contagiar ninguém no sentido que minha verdade é absoluta, não. Mas eu firmo para minha energia e eu peço mesmo para que a minha energia seja um canal puro e fluido, eu possa servir. E que a humanidade me permita ser um canal sem interferência, sabe? Só que isso aqui, me preparando meia hora antes, é maravilhoso. Mas e numa situação dessa? E no dia a dia? E no trânsito? E no. Sabe? Então, eles estão pedindo muito para trazer isso pro dia a dia, porque escrever texto é lindo. As pessoas têm muitas e muitas e muitas fontes de conexão, fontes de teoria, fontes de levar. E o quanto a gente pode trazer uma fala para ela captar e trazer para o cotidiano. Então a gente é esse instrumento, a gente é essa potência. E a visão eles estão me mostrando como se nós fôssemos, a gente vai para essas câmaras já, mas como se nós fôssemos realmente essa flor de lótus. Porque vem da lama e não há para ter vergonha da lama. É desse desabrochar mesmo como humano, até saindo desse condicionamento da lama, que a gente possa, com muita amorosidade, banhar os nossos sentidos, banhar o que a gente escolhe viver em verdade, sabendo que essa verdade é fluida. Por que é fluida? Porque quando eu falo, manifesto na palavra, nessa expressão, e a visão é um ponto dessa expressão, eu estou acessando uma vibração para falar. E vai conectar com partes que precisam ouvir minhas, né? Sempre no eu, porque o outro é só um reflexo de si. E para trazer sustentação para uma próxima ponte de verdade. Então, trazendo isso, a gente expande a nossa visão. Então, com a presença dos anjos aqui, falando, né? Eu vou só trocar aqui que eles pediram e a gente vai para essa conexão. E eu tô falando com vocês, é tão lindo. É tão lindo que é tão lindo que tá me trazendo uma emoção tão linda. Me traz uma vontade de chorar, mas não porque tenha dor ali, ou porque eu estou num momento de sofrimento. É como se venha falar aqui. O que você quer? Você quer sair? Tá todo molhado. É como se eu quisesse ser esse canal, desbloquear o canal, sabe? O que você quer? Você quer também meditar? Levar todo mundo para meditar? Vamos? Ou você quer sair? Eu vou abrir a porta. Vou pedir novamente licença. Olha lá, fechou a tela. Aí depois o pessoal fica falando que minha tela some. Vai. Que aí, tu vai e fica. Não posso deixar aqui aberto, porque isso é bicho.
Então, eu vou pedir para vocês, com muito respeito, carinho, a não repressão, para a gente dar continuidade nesses alinhamentos, que a gente sempre está alinhando, voltando e alinhando, voltando e alinhando. A gente não deixa, né? Não é, fiz uma parte, não. Essa engrenagem, quanto mais a gente desbloqueia, mais ela vai trabalhando com mais força, vou dizer assim. Então, a pedido da nossa egrégora, que todos formaram, de quem estão aqui vão vir depois, a gente vai fazer um exercício que eles estão pedindo para o corpo. Da gente trabalhar a parte dos ombros, a parte do pescoço que carrega a visão. Então, às vezes a gente fica tenso, e a gente fica tenso, a gente segura o pescoço, a gente fecha os olhos, aonde a gente passa a não enxergar muito bem. Então, pra gente trazer uma respiração, só observar a respiração, porque a gente já respira continuamente, né? Trazendo um ajuste nessa respiração, um carinho, um olhar para essa respiração, mas ir fazendo o movimento de soltar as tensões do pescoço, dos ombros, vai virando para o outro lado. E é como se esse girar a cabeça ali, a gente fosse também girando a maçaneta, a fechadura, para adentrar esse portal e pedindo com respeito a permissão do nosso corpo físico. Então, antes de induzir, né, da gente viajar na meditação, a gente está dando um carinho pro corpo, que ele é respeitado. Vai tentando colocar com amorosidade o queixo e girando. Sentindo um desconforto, se sentir, vai respirando pelo nariz, soltando pelo nariz, trazendo esse carinho. Fala, corpo, eu tô te liberando para soltar toda a tensão que tem no pescoço, que automaticamente a gente vai para o maxilar e que automaticamente a gente vai para os olhos, que a gente até fecha assim. Tô vendo lá, quero ver, deixa eu ver, tá bem pequenininho. Ou, né? E aí, quando a gente respirar, que a gente agora respira intencionalmente, piscando os olhos. É como se a gente tivesse, sabe aquele carro? Eu não sei aí, Elisa, se existia. Aqui a gente tinha aquele carro velho que tinha que pegar meio que no tranco assim, no frio, que você tem que ficar forçando para ele pegar. Aí a gente traz nesse lúdico e começa a piscar os nossos olhos de forma confortável, como se a gente estivesse aquecendo a nossa visão. E ao mesmo tempo que a gente aquece a nossa visão, a gente coloca o nosso cinto. Ó, eu não sei vocês, mas quando eu pisco o olho assim, quem responde também é a minha audição. Lembra que são 6 ouvidos e 6 olhos? 3 bocas, 3 nariz e 3 coroas? Ó, quando eu pisco o olho, e aí a minha pineal que é grande, então são 3 aqui, né? Ó, eu vou desbloqueando os ouvidos, que faz parte da minha visão. É comandado, assim como é comandado a expressão. Vai soltando da sua maneira. Você é livre e está num ambiente extremamente seguro. Enquanto a gente fecha os olhos, fazendo o ancoramento,
manifestando nesse abrir e fechar os olhos, nesse relaxamento, a conexão com a nossa divina presença, o Soul, honrando nosso pai e mãe interno, honrando toda a nossa família monádica espiritual, a família que somos, essa egrégora que formamos. Não importa se você está aqui ou se você vai assistir depois, a tua energia conectou. Você escolheu fazer parte desse movimento. Vai trazendo relaxamento. Vai trazendo a visão para o teu corpo físico. A visão da energia suprema, do seu eu sou. Vai trazendo para o teu chakra cardíaco integrado, alinhado com o teu chakra frontal, a visão da sua chama trina. A sua chama trina, ela vibra na frequência das cores da sua família monádica. Não só azul, dourada e rosa. Ela pode se dar a primeiro contato, mas conforme você vai se permitindo e retirando os véus, ela vai se abrindo. Abrindo. E vai aparecendo na sua tela mental e no seu chakra cardíaco a sua chama trina. E o ancoramento hoje é nesse alinhamento. Então, com o manto de invisibilidade do Arcanjo Miguel, todos os nossos guardiões telúricos, estelares, que compõem a nossa família espiritual e monádica, a gente se prepara para ouvir através da visão o que estamos cada um na sua unicidade e integração preparados para potencializar. Surge no teu corpo uma sensação, um calor ou um frio em alguma parte do teu corpo. Leve a atenção para lá, pois ali é o portal que vai nos alinhar a nos levar para a nossa câmara. Vai sentindo, sentindo. Nesse local, abrir uma porta como se fosse de um elevador, com uma luz que mais se familiariza com a tua visão de agora, como um ponto de referência, um ponto de força. Então, devagar, vai convidando o teu corpo para entrar nesse elevador, convidando ele a ir para esse local seguro, para esse local amoroso.
E você começa a subir. Passa por dentro de você. Para. Agora. Nesse elevador você está de frente para você. E você abre a porta e vê o teu chakra frontal. Como ele se encontra? Que cor que ele vibra? Que imagem ele te traz? Para alguns, ele é violeta. Para outros, ele é azul. E para outros, ele é cristalino. Para alguns, com tom dourado. E ele apresenta um objeto, um símbolo, ou uma flor, ou uma estrela, ou uma lua, meia lua, ou uma flor. Há que trazer de forma mais confortável possível. Vai sentindo o teu coração conectar também, porque está integrado. E agora, os nossos irmãos pleiadianos, junto com os nossos irmãos arcturianos, vai pedindo para vibrar no azul cobalto. Na frequência desse chakra, com o arcanjo Metatron. E desse elevador, daquela figura, surge uma merkaba pequenininha, onde ela tem a capacidade de penetrar na sua glândula pineal e irradiar através dos seus olhos. E a força é tão potente, por mais que ela é pequena e ela gira no sentido horário, ela começa a girar, tornando uma espiral de luz e amor. Nesse azul cobalto, e te convida a navegar para as constelações que você mais sente referência, ou para uma câmara. Enquanto você se desloca, você vai sentindo o seu chakra cardíaco expandir. Trazendo tanta potência nesse sentir, nesse alinhamento, que é como se ele expandisse, expandisse, expandisse. Então você para no local, na constelação, numa câmara, num planeta, na onde você mais se sentir confortável. E surge, essa merkaba se transforma em um lindo cristal, gigante, de uns 4, 5 metros. Esse elevador, na verdade, não era um elevador comum. Ele era um cristal elevador de portal
e guardava dentro desse elemento a tua Merkaba pessoal deste chácara, que tem o poder, que tem a força de milhares e milhares e milhares de formas de ver a verdade, de ver o amor, de ver a integração, de ver a cura. Então agora eu te convido a deitar numa maca que tem dentro desse cristal. Então, um dos nossos amigos arcturianos, na verdade é um trio, colocam no nosso chácara frontal uma merkaba, como se fosse uma estrela de um xerife, sabe? E começa a brincar de girar no sentido anti-horário. E esse sentido anti-horário ele vai reprogramando, vai eliminando tudo que não vibra mais na luz e no amor, que tudo que não vibra com o seu bem mais elevado. Vai trazendo a liberação, já não mais com dor, de visões, de repetições no corpo físico, de elementos que ofuscavam a visão, que bloqueavam o sistema lacrimal. A cada movimento desse giro, dessa merkaba, como se fosse uma estrela de um xerife, ele vai girando com tanta força, como se fosse um mini tornado, tufão, e ele vai limpando mesmo, carregando. E no ar, ele vai encaminhando para um gigante aspirador, como se fosse uma outra máquina que puxasse toda essa poeira que prejudicava a visão dessa vida, a visão do momento presente, a visão repetitiva da infância, de falta, de escassez, de medo, de repressão, a visão do bebê dentro do útero, só lendo e relendo as expressões da mãe, que nem sabia direito, nem ela sabia as emoções, porque a gente é um turbilhão de emoção, e a gente também estava aprendendo a interpretar. Então, carinhosamente, nesse tufão que a gente criou, junto com os nossos irmãos, né, que estão nos guiando, eles colocam uma boca de um aspirador, assim, e vai sugando tudo que não serve mais, tudo que ajuda a desalinhar os nossos chakras, a paralisar, a não aterrar, a não criar. Vai aproveitando através desse chakra e vai com muito amor e respeito, limpando os resquícios que ficou dos outros encontros, dos outros movimentos que no momento presente acaba meio que fazendo a gente puxar o freio, de não ver a nossa verdade, de não ver a nossa potência, de não ver a nossa capacidade gigantesca de nos amar, de confiar em si, de confiar no outro, tirando mesmo, sugando todas aquelas visões de competição, de guerra, de destruição, de medo, todas as formas de manipulação, de que os aprisionamento, de dor, de raiva, de ira, ele vai removendo. Nossos irmãos pleiadianos que chegam junto, mais 3, um sustenta o chácara cardíaco, o outro está lá no chácara humeral, já preparando. O outro está embasado entre o chácara raiz e o plexo solar.
E você se vê nesse processo, fora, dando comando, escolhendo, no amor. Não precisa ser da dor, nunca precisou, mas a visão que tínhamos é que precisava. Então, que a gente possa olhar com amor e com a maior força de acolhimento, acariciar o nosso corpo físico e, junto com a nossa força humana, que a gente ajude a dar esse reset no nosso sistema límbico de luta e fuga, que a gente possa dar um banho de amor, de humanidade, de luz, sendo humano, com todas as imperfeições, com todas as escolhas, mas sem julgamento, sem peso, mas com a confiança de que hoje a gente tem mais um momento, porque estamos reunidos aqui para fazer a diferença. E cada dia que a gente abre o olho e respira, a gente escolhe fazer a diferente, ser luz em ação, o melhor possível, sem cobrança de perfeição. Só por hoje, eu vibro o meu melhor possível, eu acredito o máximo que eu posso. No outro dia, eu acredito, porque se hoje eu acredito 10, amanhã eu abro o olho e respiro, eu tenho a oportunidade de escolher vibrar em 11, em 12%. Ou se eu começo a vibrar a partir de hoje, do 0, e vou para o estágio 1, amanhã quando eu abro o olho, eu tenho a oportunidade de escolher vibrar o máximo a minha luz em 2%. E como humano, vai sentindo esses códigos. Vai observando os números que aparecem na sua tela mental. Os números são os guias, os guardiões, lembretes que nós humanos temos para investigar a verdade. Os ouvidos, liberem as pressões no maxilar, na respiração. Para quem tem rinite, sinusite, problema de visão, imagina um cristal, uma ponta de lança, como se fosse aquela espada de Arcanjo Miguel. Imagine você, 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 fazendo o sinal da cruz no terceiro olho. Lembra da igreja, o sinal da cruz? Da libertação, do corte, com todos os tipos de manipulação, crença, dogmas, contratos, tudo. Você tem o poder. E para sustentar, você escolhe cada dia ser um pontinho de luz. Não importa a porcentagem, importa a vontade, sincronizada com o coração. Vai se abençoando. Vai resgatando a verdade. Meu Deus, que cena mais linda. Das nossas anciãs, anciões que dedicaram a vida humana para trazer o sinal da cruz como um portal, não como um aprisionamento, como uma ferramenta de cura e autocura, de desassociação. Vai fazendo o sinal da cruz como se dentro de seus dedos fosse aquela cristal espada de São de Miguel. Vai cortando no terceiro olho ali, no nariz aqui, limpando todo o sistema respiratório,
rinite, sinusite, alergias, tudo que impede da nossa respiração ser a mais pura, cristalina, porque é um portal de reconexão com o nosso eu sou, a nossa boca, né? Representando o chácara laríngeo da expressão. E a gente leva lá pro coração. Agora você, porque você é Deus, Deusa em ação aqui. Você é a fonte do todo. Você é uma parte minha, eu sou uma parte sua. Você é uma parte dos nossos irmãos estelares que estão aqui, dos guardiões, da família. Somos todos um só. Então, eu peço carinhosamente para que você trate essa matéria, esse avatar, com o perdão mais profundo e legítimo que está sendo nesse momento. Que você dê um beijo no seu terceiro olho, com aquela força de bênção, de amor, como a gente dá para uma criança. E você está se abençoando nessa existência, nesse momento presente, a ser quem você veio ser, a ser esse pontinho de luz com a maior intensidade que você consegue, sendo fiel ao seu sentir, à sua alma, ao seu espírito, a todos que vivem no invisível, te guiando, te protegendo, te iluminando, abrindo os caminhos para que você, com esses pés, forma de matéria condensada, linda, uma poeira estelar, possa caminhar aqui. Agora, para a gente já encerrando um pouquinho, mas a pedido deles, que vocês coloquem o seu terceiro olho no seu chácara cardíaco. E eu vou ficar em silêncio por um instante e que vocês escutem a sua própria frequência. Sintam a vibração da vida, a vibração das infinitas possibilidades, a vibração de quem pode escolher a verdade, a vibração da alma épica, extraordinária que habita. Desse coração conectado com o corpo morontial, fazendo a regeneração de todo o seu sistema, preenchendo de amor todas as suas sinapses, recuperando sinapses, dando um boot nas sinapses, preenchendo de amor, elevando a frequência das sinapses, da forma de pensar e ser aqui em Gaia. Que a tua visão desse chácara frontal seja agora ativar, ativar, ativar a frequência cristalina do coração puro do seu corpo morontial. Sente a vibração do teu chácara frontal, ouvindo o pulsar do teu coração
e pulsar todo o teu corpo físico, teus órgãos. Escuta, escuta o seu sangue circular, o seu ar, seus órgãos trabalhando em perfeita sincronicidade, sintonia, regenerando, porque você escolhe o amor. Vai respirando e preenchendo todo o ambiente, o seu lar, o seu trabalho, as pessoas que você encontra, que você conhece ou não conhece. Vai trazendo a sua conexão com a sua luz e fazendo brilhar a luz da sabedoria do Mestre Kutumi no chakra frontal, da coroa, do grande sol central, do ouro líquido de Sananda e das consciências. Vai blindando todo o teu corpo, teu local, com esse ouro, dourado ouro líquido derramando no seu corpo, derramando nas paredes. E trazendo o selamento profundo, real, dessa câmara. A tua Merkaba vai virando gelatinosa, essa estrela do xerife, bem nesse lúdico. E vai penetrando no seu chakra frontal, no sentido horário. E ela se duplica como mágica no seu chakra cardíaco. E nessa perfeita conexão e alinhamento, dessa forma gelatinosa, crística, ela vai trazendo a partir de hoje, num espaço e tempo que não tem, toda a regeneração, a restauração, a força da alegria para fortalecer o sistema imune, trazer cura, se assim você escolher e trabalhar, a olhar a visão da verdade, para a parte da visão, trazendo relaxamento dos ombros, do pescoço, das palavras, o relaxamento para ter um riso frouxo. Se as lágrimas precisarem sair como cachoeira para transbordar o amor e renovar as águas, que seja permitido, sem julgamento. E agora, numa ciranda, numa estrela de 6 pontas, os nossos irmãos muito engraçadinhos hoje fazem uma ciranda em volta do corpo de vocês, nesse cristal, e vai fechando e trazendo de volta esse elevador, essa câmara. E você vai viajando e retornando. Se quiser ousar, olha aí o que se aparece. Vai vendo de cima para baixo. E olha como o teu ponto ilumina. Até você chegar na matéria. E aí você chega em 1, em 2 e 3. Vai mexendo bem devagar as mãos. Vai mexendo o chakra das mãos, vai esfregando, ativando mesmo. Trazendo para o agora, vai mexendo os pés,
nos olhos, eu devo estar toda engrenhada aqui. Vai retornando. E vai retornando. Lelê, Elisa, você que tá aí vendo depois. Eu vou pegar um copo d'água que eu preciso aterrar. Só me dá um minutinho que eu esqueci. Querem compartilhar? Gratidão. Muito profundo. Não tô Muito ouvindo, Lê. amoroso. Será que sou eu? Aí, deixa eu ver. Acho que era eu que tava baixinho. Agora o pessoal tava surdo. Muito profundo e muito amoroso. Um processo leve. Só gratidão. Gente, foi muito bonito, né? Muito assim. E eu confesso, né? Que eu. Quando eu venho já do meu processo, eu já tô mais assim. E aí hoje com o Vucu Vucu, né? E eu só tenho pra agradecer, né? E aí eu cheguei e tudo, eu falei, bah, que não preparei nada, como vai ser? E muitas vezes eu duvidei do humano. É que eu passei por uma situação que eu pedi licença pra pessoa e fui no banheiro. Aí eu falei, eu acho que eu vou indicar essa situação pra Marisa ou pra qualquer outra pessoa. Aí eu vi assim, muito forte, tipo, você não confia em você? Ok, mas confia na gente. Gente, depois que eu fiz isso, foi extraordinário. Então, por um instante, vem a humana, fala, putz, não preparei nada. Aí eu tava vindo, né, só ouvi assim, pega o livro e dá uma olhada. A hora que eu abri, era a mensagem que eu li, né, do arcanjo. E aí eu falei, tá bom. Então, eu tô muito surpresa, assim, porque com muita humildade, né, não tem como eu trazer o trabalho. Eu confiei quando eles pediram. E também tô sendo trabalhada. Então, quando eu compartilhei com vocês, assim, de que foi, né, essa coisa de falar ali com o maior amor, assim, mas, tipo, eu não vou ouvir mais isso, que não, eu não acredito nisso e ficar quieta. Porque na quinta-feira aconteceu uma situação muito pesada de julgamento e eu fiquei quieta. Aí eu chegou em casa, veio aquela pulso de uma raiva, sabe? Aí eu falei, não, Camila, tu escolheu lá ficar quieta. Ok. Mas eu não vou pegar chibata de novo pra mim, porque era momento de eu pegar chibata. E a gente tava vindo da semana da expressão, né? E aí eu falei assim, não, eu quero fazer diferente. Então hoje eu tive uma oportunidade de fazer diferente. Então, quando eles falaram ali de só por hoje, né? Se eu fui 10%, então assim, aquele dia pra mim eu fui 0%, mesmo tendo consciência. Então hoje, com maior humildade, eu fui 1%. Então que eu use as duas referências, já que o cérebro busca a referência, para que amanhã eu consiga ser 2%. Porque eu também tenho que olhar que eu já não tô mais no zero. E que tudo que eu fiz negativo, de não, tipo, não expressar pra Letícia, vai, tipo, não concordo, essa conta não fecha mais. Porque eu comecei do zero.
Então, trazer isso. É muito isso, sabe? Do fundo da minha alma, assim, pra vocês. É um exercício diário, assim. E eu não tinha noção de como ia ser o da visão, né? Porque ele é profundo também, assim como a expressão. Mas que eles me mostraram quando eu tava falando pra vocês, desde o começo, era que não tem como não ser integrado. E como não ser aquele ajustezinho assim, ó. Não importa se aquele lá não tá 100%, sabe? Mas o importa é que não pode parar. Nem que for assim, e o outro tá assim, o outro tá. Que não pode estar assim. E aí o outro puxando. Não que não possa também, né? Que se for necessário para fazer a colisão, o atrito, para dar o movimento, tá tudo certo. Mas como a gente tá na linha do amor, né? Nessa escolha do amor, ele só de estar na escolha do amor, ele já não tá mais parado, ele tá numa velocidade. Então, quando eu não me posicionei, eu eu achei que eu tinha estagnado. E aí, quando eu tive ciência, eu falei, tá bom, obrigada, eu tive a clareza. O que eu faço com isso? É minha responsabilidade. E aí a dosagem. Nem mais, nem menos. E é lindo porque você ouve o suficiente. Tipo, deu, não precisa de mais. Se for necessário, se retira. Se for necessário, muda de assunto. Se for necessário, faz uma ligação. Mas não precisa, sabe? Porque a intenção genuína, alinhada com o coração, por isso que ele é o centro nosso, ele já manda além da palavra a energia. Então, se eu vou com a intenção assim, eu estou sustentando a minha verdade. Não quero confusão, não quero impor nada, mas eu quero respeito, porque eu respeito a minha história. Eu respeito que aquele dia lá eu quase peguei a chibata para mim no zero, mas hoje eu escolhi 1%, ou 0,1. É só. Eu já não tô mais ali. Eu já tô no progresso. Só que quantas vezes a gente não olha, não estava acostumado a olhar. Por isso, porque a falta parece ser algo gigantesco, né? E aí o que você tem não é gigantesco, não é necessário, é só gigante, assim, não. Então, cada movimento no nosso dia, desde que a gente respira, ele é estrondoso. Por mais que a gente pense assim, putz, podia ter sido melhor, podia, mas fez. E traga clareza, não tenha vergonha de olhar, porque a gente foi, como a gente foi apontado muito, você tá vendo isso que você fez? Era assim, né? Você tá vendo isso? A gente passa a não querer ver. Então, assim, ó, tá vendo o que você fez? É um aprendizado. Vou fingir que tá aí torto, né? Então, da próxima vez, você arredonda mais. Aí não. A falta vem o quê? Não fiz. Olha o tamanho. O negócio fica desse tamanho distorcido. Então, que a gente tenha com muito carinho. Que eu tô me sentindo assim hoje. Eu tô me sentindo como se eu tivesse sido campeã. Mas não que eu tava disputando com uma pessoa ali. Eu tô campeã daquela que negou, que se colocou lá no fim da fila, e aí eu falei, não, a gente conseguiu 1% hoje. Que a gente possa nisso em todas as áreas da nossa vida, como humano. Que isso é o que faz a diferença aqui. Muito. Elisa, meu amor, tá até dormindo aqui. Tô com tanta saudade de você tagarelar, meu anjo. Ela é tão linda, você já viu ela falando? Ela é muito linda. Uma sabedoria estrondosa. E fica aí se fazendo, mas a gente deixa, né?
Brinca com tarô que é uma beleza, mas ela não leva a sério. Não é profissional. É que quando é dom, né, a gente não leva a sério, né? Porque a gente não fez um. É uma bruxona do amor. Minha bruxa, minha fadinha, né? Né? E tem o lado. Pá! Quando essa sombra vem, ela vem grande assim, ó. Ela roda baiana, que a gente fala roda baiana. Mas é tudo isso, né? Que a gente é. A Lelê é uma doce. Não consigo olhar, eu não consigo imaginar a Lelê virada no cão. Não consigo. Que é uma área muito doce. Acho que até ela virada no cão, ela é doce, sabe? Não Nem consigo ver. sempre, nem sempre, mas a gente tenta, a gente vai indo, né? Eu não consigo ver virada Tem no os cão. nossos processos também. É, E gratidão por essa relembrança. eu que agradeço vocês estarem aqui, porque só porque a gente escolheu isso. Alguém tinha que vir, né? Da cara. Mas aí juntas a gente faz todo mundo junto. Que no fundo tá todo mundo muito. Porque eu tô bem emocionada. Cara, leva muita bronca. Porque eu não conseguia ter, Elisa, o sinal da cruz. Não sei se aí tem. E eu sempre fui muito rebelde com a igreja. E eu só fiz a primeira comunhão. Aqueles meu fugir da minha família. E aquilo, tipo, eu só, não, o padre falava, só fazia aquela lá, sabe? Eu não conseguia. E hoje foi um presente, porque eu me culpava por não seguir a risca, entender, não, eu não conseguia decorar, gente. Eu falava, tem algum problema. Não conseguia. Compartilho da mesma sensação. Hã? Compartilho da mesma sensação, que hoje foi um presente em relação a isso. Justamente por isso Gente, que você está comentando. meu Deus. E eu juro que eu tinha que, né, ir lá. E eu falava, e eu sempre questionando, mas o que isso faz sentido? A intenção que você dá. E eu via, eu não tenho aqui. Eu tenho, a minha tá bem pequenininha. Que vocês viram o meu trabalhador? É bem pequenininho, ó. Eu imaginava aqui, ó, minha espada de São Miguel. E aí eu imaginava assim, ó mesmo, fazendo, ó, sabe? E cortando tudo que tinha que cortar ali, sabe? E eu falei, imagina aquela época que eu ia saber de um cristal. Por isso que eu quis, né? Gente, isso pra mim, assim, foi estrondoso. Nossa, foi um presentaço, assim, de gatilho, sabe? De. Nossa, foi muito lindo. Tenho que muito agradecer a vocês. Eu tô falando que é uma matraca, né? Lele não. Elisa, meu amor. Quer compartilhar? Tá com sono? Tô com saudade da sua voz. Oh, desligou, cadê? Tá bem? Não, é que eu estou a dormir. Vai dormir, meu anjo. Sim, eu não estou em casa também. Eu voltei para o sul de Portugal e estou fazendo praia. E então chega esta hora e já estou a dormir há muito tempo. Ai, eu vou falar um Mas negócio. Esse ano, eu não fui pra praia esse ano de mergulhar, eu só passei. E aí foi o ano que eu mais fiquei doente. Aí você falou de praia, ontem eu tava assim, caraca, eu tomei um tibum esse ano. Eu passei a virada e não tem um tibum. Eu falei assim, ó, agora que você falou de praia, me veio isso exatamente. faz falta. Molhei os pés, tudo, mas acho que não foi suficiente, não. Tem que dar um Orgulho. mergulho, E lavar água. a água. É, eu estou a aproveitar. Em Portugal, aqui no sul, está bom tempo ainda. Tá virando pro outono, não tá? Ou já virou? Tá, já virou.
Mas está. Lisboa estava 30 graus e aqui no Algarve 27, 26. Uau! Tem a ver com o ciclone que está a passar aqui na Europa e, Hum, e o tempo ficou bom. Para a semana, próxima semana já volta a chuva. Mas estamos a aproveitar este restinho aqui e está muito bom mesmo. A água está quente, não tem vento. Estou quase a terminar um livro já e é bom. Mas é cansativo também, porque fica-se mais mole, mais cansada. Mas tudo bem. Eu não quis deixar de estar aqui, mesmo quase dormir. ai, eu amo você. Ai, eu amo vocês, né? Não tem como, é um presente, assim, é. Ai, muito gostoso o nosso encontro. A Lelê que veio agora, né, Lelê, assim, ela é uma doçura. Não puxo saco de Tem, ninguém, não. tem um ar Mas doce. ela é doce. É o nosso arco-íris. É a doçura. Linda. Uma menina muito show. Tem muito pra trabalhar aí. Tem muito pra trabalhar, Lelê. Tem muito, muito, muito. Você tem que inspirar muitas pessoas. Eu vou encerrar aqui, gente. Agradecer a Uhum. vocês que estão ouvindo, senão vai ficar muito grande, tá bom? Um grande beijo. Eu vou parar a gravação aqui. Peraí. Deixa eu parar aqui.